Olá, tudo bem? Hoje nós vamos conhecer Vancouver, uma cidade muito tranquila comparada com Toronto. Ambas ficam no Canadá. Chegando em Toronto, eu pude ver pela primeira vez os funcionários do aeroporto fazer o de-icing, que é a remoção de neve da superfície da aeronave. Não há voos diretos entre o Brasil e Vancouver, sendo preciso fazer uma conexão. O voo levou 18 horas e isso foi bem complicado. Por mais que você tenha se preparado por uma viagem internacional, o momento de passar pela imigração sempre gera frio na barriga. É só justificar os motivos da viagem, se é lazer, se é estudo ou trabalho. Estando com todos os documentos corretos, tudo tranquilo. Vancouver é uma das melhores cidades do mundo para se viver. Não se vê policiais nas ruas, não atravesse a rua no meio. Você precisa ir até o farol para fazê-lo. Todos respeitam as leis de trânsito. Em Vancouver, todos falam em inglês. Quebec ou Montreal falam em francês. Conheça Vancouver, ela pode ser o destino preferido em seu intercâmbio. Localizado a 3 quadras do Canada Place, o Harbour Center se destaca por seu mirante. Tem 2 elevadores panorâmicos envidraçados que levam os visitantes do térreo ao topo em 40 segundos. De lá é possível ter acesso à vista panorâmica mais bonita da cidade. Ver as montanhas branquinhas cheias de neve. O dia, no inverno, fica claro às 8 da manhã e escurece às 4 da tarde. Incrível, né? Vancouver está a 5 horas atrás do horário de Brasília. Brasileiros gostam de curtir praia nos fins de semana. Eles vão esquiar nas montanhas com a família. As montanhas ficam a 30 minutos do centro. Para sua comodidade, faça um intercâmbio através de uma agência, pois eles te darão todo o suporte. Vale a pena o transfer, que é o traslado do aeroporto à sua moradia. O motorista estará à sua espera lá, segurando uma plaquinha com seu nome completo. É muito legal. No inverno, sugiro que leve agasalho pesado e botas próprias para a neve, pois tênis e bota normal é impossível andar, até mesmo na calçada da cidade. É congelante lá. Em Vancouver chove muito. O transporte público de Vancouver é incrível. Os passeios podem ser feitos facilmente através do SkyTrain, do Bus or Cbus. A Orca Digital é um ponto obrigatório para fotografias na Praça Jack Pool. As baleias são um dos símbolos da costa oeste. Ela parece feita de Lego. O Centro de Convenções Oeste é conectado ao Canada Place por uma passarela subterrânea. O globo terrestre que fica pendurado na entrada é, na realidade, um grande balão de ar. Ao escolher seu intercâmbio, recomendo o estudo na parte da manhã, deixando suas tardes para os passeios pela cidade. A escola disponibiliza excursões aos finais de semana.
A Harbour Air Seaplanes é uma companhia aérea regular de hidroavião. Esse terminal é muito usado para deslocamentos regionais. Névoa é geralmente o único problema. O movimento é constante. É uma ótima maneira de ver Vancouver e as montanhas. Muitas pessoas os utilizam para viagens de negócios de um dia. É delicioso ficar ali e ver a decolagem e a aterrissagem deles. Os seaplanes se tornaram símbolos de Vancouver, como os bondinhos para São Francisco e as gôndolas para Veneza. Cole Harbour é uma área no centro da cidade com uma marina, vistas da montanha e uma mistura de restaurantes à beira da água. As pistas de caminhadas e de ciclismo do Seawall são pavimentadas e seguem o litoral até o arborizado Stanley Park.
esculturas talhadas de árvores. Elas carregam toda a espiritualidade, cultura e crença dos indígenas que um dia habitaram a região. O aquário fica no coração do parque e abriga mais de 70 mil animais. Tem praias também, a Third Beach, Second Beach e a English Bay. A Lionsgate Bridge é uma ponte pêncil que liga a cidade de Vancouver ao distrito de North Vancouver. Se tivesse assistido o filme Final Destination 5 Bridge Collapse, com certeza teria mudado meu endereço. O SeaBus é um serviço de balsa para conectar as cidades de Vancouver a North Vancouver. Ele é um sistema integrado de transporte público da região. O SeaBus para ao lado do Canada Place. Você sabia que não é conferido o ticket de embarque? Mas se você não pagar e for pego, leva uma multa de $173. Fique atento. Canada Place é um edifício situado na orla marítima. É o centro de convenções, um hotel, o World Trade Center de Vancouver e um cinema. É também o principal terminal de navios cruzeiro da região.
As velas brancas do edifício fizeram-o uma das principais atrações da cidade. No Canada Place, nós temos a impressão de estar num grande transatlântico. A construção avança mar adentro. Lá nós navegamos sem deixar o local. É fantástico.
Este lago é responsável por aproximadamente 40% do abastecimento de água na cidade. Na parte sul do lago encontra-se o Parque Regional, local onde também o lago se dá origem ao rio Capilano River.